Luffy Gear 5. Essa é de longe a melhor gear do Luffy. Vocês podem ver o quanto eu tô emocionado que eu revi o canal com o objetivo de simplesmente ficar falando da nova transformação do Piratinha Kishika. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E aí, seu Zoro flamenguista? Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu baiano favorito, o Gohan com Ki dos Anjos. Mano, que saudade que eu tava de fazer essas introduções sem pé nem cabeça. Mas enfim, eu com certeza estou bem atrasado para falar sobre o Gear 5 do Luffy. Mas é porque eu não queria me deixar levar pelo hype e trazer um vídeo no momento que a transformação saiu. Agora que já passou um pouco do meu hype e eu coloquei a cabeça no lugar, eu não tô 100% hypado, eu acho que uns 95% hypado, por assim dizer. Talvez é um bom momento para falar sobre ela. Eu lembro bastante o quanto teorizava sobre o Gear 5 do Luffy. E também tinha bastante teoria dizendo que o Gear 5 do Luffy seria ele cobrir o corpo com haki e que ele ficaria todo sério e trevoso. Mano, eu torci muito para não ser essa coisa feia. Porque, mano, dá uma olhada no Gear 4 do Luffy. Mesmo ela sendo fortuna, de certa forma ela é engraçada. O Gear 5 do Luffy é engraçado, mano. Na minha opinião, eu ao menos acho o Gear 5 do Luffy engraçado. E ainda é baseado no Deus do Vento, o Fujin. Ela tem um certo contexto. E o modo que o Luffy usa ela encobrindo o haki é ainda mais incrível. Mas agora dá uma olhada no Gear 5 que é feito por fãs. Sério, mano, olha isso. Me diz se isso parece alguma gear do Luffy. Parece muito algum vilão aleatório, não tem nada a ver com o Luffy. Ai, Luffy trevoso nível 1. E se você olhar o do porquê o Oda deu a Gomu Gomu no Mi para o Luffy, foi por um motivo bem simples. Porque ele acha ela engraçada, é sério, é exatamente isso. E em palavras do Oda, olha a explicação do porquê ele deu a suposta Gomu Gomu no Mi para o Luffy. Eu não acho que continuaria gostando do meu protagonista muito tempo se ele fosse um típico cara forte. Então, mano, quanto mais eu vejo o Gear 5 do Luffy, mais eu declaro o meu amor por essa transformação. Tá incrível, tá engraçada. Luffy se esticando, Luffy pulando corda com um dragão. Ok, ó, isso foi bizarro, mas eu adorei. Mas enfim, agora que eu dei a minha opinião sobre o Gear 5 do Luffy, eu quero falar exatamente do momento que ela apareceu no mangá, lá no capítulo 1044. Foda que o capítulo começa com o Gear achando que o Luffy morreu por causa daquele golpe que o Kaido deu nele. Mas enfim, depois chega os Goroseis falando que na verdade não se chama Gomu Gomu no Mi, a fruta do Luffy, e que também a fruta não é uma paramécia, e sim uma Zoa, que se chama Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Eu já fiquei, peraí, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo, Oda? Tu vai mesmo meter essa e enterrar a Gomu Gomu no Mi? Você vai mudar a fruta do protagonista que ele tá usando desde o primeiro capítulo? Mas enquanto eu pensava isso, eu continuei lendo o capítulo, enquanto uma voz ecoava na minha mente. Confie no Oda. E mano, o da hora é que a luta nesse capítulo é feito tipo desenho animado. Mano, o jeito que o Luffy balança o Kaido, como o Luffy estica o corpo dele, é tudo genial, mano. Genial. Mano, eu lembro quando eu terminei esse capítulo, eu fiquei que nem o Luffy Gear 5, rindo o dia todo. Eu não tô zoando, esse capítulo me deixou muito feliz. Me deixou feliz pelo resto do dia. Eu tava tipo down das ideias, mano. Eu e meus amigos colocamos tudo o Luffy no Gear 5 de perfil no Discord. Olha isso, mano, eu tinha até printado no dia. Olha o bando de emocionado. Cara, eu lembro que quando vazou os spoilers desse capítulo, eu vi um monte de gente falando que o Oda cagou a obra, transformou o Luffy em predestinado, tipo o que fizeram com o Naruto dele ser a reencarnação de Ashura. E também falaram que não faz sentido mudar a fruta do protagonista nessa altura do campeonato. E também falaram que não fazia sentido o Luffy virar um palhaço e não sei o que lá. E mano, eu simplesmente ignorei isso e esperei o capítulo sair para dar o meu veredito, enquanto uma voz ecoava pela minha cabeça novamente, dizendo: confie no Oda. E ainda bem que eu confiei nessa voz, porque eu tinha amado o modo como o Luffy tá lutando todo feliz, como ele tá usando a sua fruta, por enquanto que tinha alguns tacando o pau no Gear 5, que era só uma pequena parte da fandom, tá? Eu tava tipo, isso meu rei, se estique da forma que preferir e continue me alegrando. E eu também lembro que eu sempre teorizava como seria o Gear 5 com meu amigo. Eu sempre falava que o Gear 5 ia trazer a genialidade do Luffy de volta, a mesma antes do time skip. Não seria só golpe gigante encobrido de haki, que a maioria dos golpes do Luffy time skip é assim. Seria mais como o modo que o Luffy derrotou o Don Krieg, que mano, ele usava muito da criatividade da sua fruta nessa época. E eu achava simplesmente a coisa mais linda. O meu amigo já teorizava que ele ia fazer uma borracha vulcanizada e essas loucuras. O meu amigo era tipo com os caras do Anivion Cool, tá ligado? Enquanto isso, eu só queria que a fruta do Luffy desse total liberdade com a borracha. E olha, é isso que está acontecendo, meus lindos. Inclusive, meus amigos, nesse momento eu me tornei um profeta. Eu previ que em um ano o Luffy despertaria o Gear 5
E aqui está a prova nessa print. E eu sempre vou usar isso para usar o meu amigo, porque ele falava que isso iria rolar na guerra final contra o Barba Negra, que o Gear 5 não seria o despertar, e sim teria o Gear 5 e depois o despertar. Enfim, esse meu amigo quebrou a cara, chupa Maltini, você é cringe! Mas enfim, eu tinha que tirar um momento desse vídeo para usar o meu amigo. Inclusive o Gear 5 trouxe sim toda a genialidade do Luffy. Ele tá pulando corda com um dragão, ele tá emborrachando o raio e criando uma técnica super louca, se tornando um Homem-Formiga e também criando uma mão gigantesca que pode destruir uma ilha intitulada de Banjirang. E Banjirang significa remacaco que bane qualquer mal do mundo. Então se tornou a técnica mais forte da obra, fazendo os sermões do Barba Branca, que parecia sua mãe pulando, não é mais forte que o Banjirang do Luffy. Em que nível de poder nós chegamos, hein, amigos? Em que nível de poder chegamos? Mas enfim, eu tô adorando, continua, Oda. Quando saiu o capítulo 144, muitas pessoas estavam falando mal do Gear 5 do Luffy, porque tava tirando total peso da luta, porque o Luffy tava muito brincalhão, não parecia que tava levando a dor de um país em suas mãos, um país que estava vendo uma escravidão, que estava totalmente na miséria, não parecia o Luffy quando fez a promessa para Otama, etc, etc, etc. E cara, quando eu vi isso eu fiquei pensativo, mas também eu pensei que o pessoal tava bem emocionado, até porque tinha alguns falando que iria dropar a obra por causa disso. E mano, eu duvido muito que alguém que realmente falou que iria dropar, realmente dropou, sério. Se alguém realmente dropou, eu não me chamo mais Expert. Mas seu nome nem é Expert. Cala a boca, Paulinho. Mas enfim, se isso realmente rolou, de agora em diante eu vou me chamar de Clebin dos Grau. E bom, nos primeiros capítulos que o Luffy despertou, ele realmente estava bem brincalhão. Mas eu também sabia que com o tempo a luta iria voltar com o peso que ela tem, com o peso que ela merece. E eu tinha razão, porque o Oda sabe muito bem dividir a comédia e os momentos sérios. Quem assiste One Piece sabe muito bem do que eu tô falando. E mais um ponto para mim por confiar no Oda. Primeiro tivemos o Luffy falando que queria ser o rei dos piratas, que é sempre muito bom ler isso, motiva pra caralho. O Luffy falando que não tá nem um pouco preocupado em morrer. E também no capítulo 147, onde ele iria com tudo pra cima do Kaido, ele confiou no Momo para proteger toda a Wano. E também vale lembrar que nós somos enganados pela cor do Gear 5 do Luffy. Todo mundo achou que o cabelo dele ficava pegando fogo na cor laranja e seus olhos ficariam vermelhos. Mas não, o Luffy ficou totalmente branco. E falar pra vocês que no começo achei estranho, porque o Oda escolheu exatamente branco. E nós só descobrimos realmente que o Gear 5 do Luffy é branco porque a própria Yamato contou para nós. Mano, o Oda deve ter visto as fanarts com o cabelo do Luffy pegando fogo e resolveu revelar logo a cor verdadeira. Na moral, que dó do pessoal que fez desenhos do Luffy com cabelo laranja pegando fogo. Mas os capítulos foram passando e eu tô começando a curtir cada vez mais a cor branca. Eu tô curtindo até mais o cabelo do Luffy laranja pegando fogo. Eu até criei uma teoria que o Gear 5 do Luffy está totalmente branco por causa que está de noite. E quando estiver de manhã ou de tarde, o cabelo e suas roupas ficarão laranjas, como a antiga cor do Gear 5 do Luffy. Mas com o tempo eu tô descartando ela e aceitando que o Gear 5 vai ser totalmente branco. E já é muito bonito na minha opinião. Enfim, eu só tenho dó das pessoas que tatuaram o Gear 5 da cor errada. Na moral. E também vai lembrar que o Deus do Sol, Nika, era um homem de borracha que se esticava. Por isso não muda nada o nome da fruta do Luffy mudar. Porque querendo ou não, continua sendo a mesma fruta de borracha. A Gomu Gomu no Mi, a fruta que se esticava. A mesma fruta que o Luffy usou toda a sua genialidade para desenvolver técnicas e torná-la útil em batalhas. Aliás, uma coisa que eu não falei é que a fruta do Luffy ser uma Zoa meio que conserta pequenos furos na obra, como o fato do Luffy ser super resistente e acabar ganhando lutas por conta dessa resistência. Um bom exemplo disso é Luffy vs Katakuri, que mesmo Luffy estando todo fodido, ele conseguiu vencer a luta. Tudo bem que o Katakuri se deu uma auto-nerfada na luta, mas isso não vem ao caso. E também outro ponto que podemos dizer que ficou mais fechadinho é o fato da fruta do Luffy não precisar ser ativada. Tipo quando o Luffy estava na piscina na batalha contra o Arlong, a sua fruta não desativou. Se o Luffy realmente fosse um usuário de Paramécia, o poder da fruta dele já teria desativado e ele não teria ficado esticadaço como ficou lá na piscina. E voltando a falar sobre o Gear 5, eu vi muitas pessoas dizendo que o Gear 5 meio que tá matando o Luffy, desgastando muito o corpo dele, mas eu já acho o oposto. Na real, eu acho que é o Gear 5 que tá mantendo o Luffy vivo, pelo fato de ser um despertar. Com certeza deve ser difícil manter a forma do Gear 5, mas eu não acho que o Gear 5 tá matando ele. Tipo o que o Gear 2 fazia, que acelerava o corpo de Luffy, fazendo o corpo de Luffy ficar bem desgastado. Ou o Gear 3, que fazia o Luffy ficar rebaixado. Tudo bem que no decorrer do time skip, o Luffy conseguiu masterizar o Gear 2 e também o Gear 3, para não afetar tanto seu corpo. Já o Gear 4 causa um certo desgaste e também um certo efeito colateral, que é o Luffy não conseguir usar o seu Haki por 10 minutos, mas não chega a ser tão prejudicial como o Gear 2 antes do time skip. E eu acho que o Gear 5 vai seguir a mesma ideia, vai deixar o Luffy cansado, que nele ficou murchado no capítulo 145, mas não vai matar ele, apenas vai deixar ele cansado. Eu tenho certeza que o Gear 5 não é tão prejudicial
prejudicial, pelo fato de ser um despertar, tanto que foi até o Gear 5 que fez o coração do Luffy voltar a bater. E caso essa teoria minha se confirmar, eu vou poder falar que o meu haki da observação tá bem avançado. Mas enfim, voltando a falar sobre os capítulos, agora vamos falar do capítulo 149, o capítulo que saiu na época que eu tô escrevendo esse roteiro. O capítulo já começa mostrando a luta do Luffy vs Kaido, o Luffy segurando o seu Bajirang Gun e o Kaido com seu Susanoo de fogo. E nossa senhora, que página bem desenhada, meu Deus. E vocês vão ver que esse capítulo inteiro foi muito bem desenhado. Com isso já mostra o tão aguardado flashback do Kaido, que eu não vou me aprofundar muito, mas foi muito da hora. Eu só achei que mostrou muito pouco dele, espero que futuramente seja bem mais aprofundado. Mas ver as fases da vida do Kaido, desde o Kaido criança até o Kaido adulto, foi muito da hora ver o Kaido crescer. Tô falando como se fosse o pai dele. Mas enfim, vamos continuar. Duas coisas que eu gostaria de ressaltar nesse flashback. Mano, o Kaido se deixava ser preso para poder comer. Mesmo o Oda colocando isso de forma sutil, mas quando você para pensar que uma criança, por ser diferente e ter chifres, é tratada de modo diferente pelo governo mundial, é um bagulho muito pesado. E também essa silhueta, que tudo indica ser o Zebek. E cara, parece um pouco o Luffy. E eu não sei se sou o único a pensar isso. Até porque ele está usando um chapéu. Com isso eu até me pergunto, será que o Zebek também quis ser Joy Boy? Eu acho incrível que com apenas uma silhueta, o Oda consegue fazer nós, que estamos lendo, criar um monte de teoria. Imagina só se a verdadeira silhueta na verdade é Big Mom jovem. Cara, se realmente for isso, o Oda é simplesmente o rei das trollagens, na moral. Mas bom, vamos voltar a falar de Luffy vs Kaido. Ignorando as conclusões dos capítulos passados, como a água de Zou. Enfim, até porque não é um vídeo de review de capítulo. Só vou falar de uma coisa. Finalmente o Orochi foi de vala, eu não aguentava mais esse maluco. Esse cara não morria por nada, pelo amor de Deus. Mas finalmente ele foi de vala. E cara, segundos antes do Luffy descer o socão no Kaido, finalmente, o Momo, calvo aos 7 anos de idade, conseguiu afastar o Nigashima. Finalmente ele conseguiu criar tais nuvens flamejantes. E finalmente também o Momo fez algo de útil em One Piece, porque né? Até agora só tinha sido decepção. E cara, antes do Kaido levar um socão, o Kaido pergunta para o Luffy que tipo de mundo ele gostaria de criar e se também poderia mudá-lo. E o Luffy responde que ele quer criar um mundo onde todos os seus amigos possam comer o quanto quiser. E com isso o socão do Luffy faz o Kaido cair com tudo no chão. E cara, que páginas lindas, na moral. E com isso começamos a ver vários balões com o desejo do povo em Onigashima. Um com quero ver minha mãe, outro com acabe com um dragão assustador e também um escrito desejo que o clã Kozuki retorne. Cara, que coisa linda esses balões. Tem um peso emocional que é até difícil explicar, mas é muito lindo, cara, muito lindo. E com isso só escutamos um pensamento de Kaido quando está caindo, que ele já sabe quem é Joy Boy. Então o King pergunta: quem é o Joy Boy? Então Kaido responde: Joy Boy será o homem que pode me derrotar no futuro. E cara, tá aí Luffy do chapéu de palha, ganhando o título de garoto alegre, por assim dizer. E conhecendo Luffy, não existe um título mais grandioso do que esse título em específico para ele. Com certeza Luffy do chapéu de palha vai fazer o mundo todo dar um grande sorriso de felicidade. E também vai dar um sorriso de verdade para o povo de Wano. Um sorriso que vai libertar o mundo, como ele já fez em arcos passados. E agora vamos ver o Luffy dando um real motivo para a população de Wano sorrir. Mas isso é para depois, meus amigos. Agora tudo que ele precisa é de um bom descanso, porque o papel dele em Wano ele já cumpriu. Agora tudo que resta é que as fronteiras desse país sejam realmente abertas, que abram as fronteiras de Wano. Mas bom, agora que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre o Gear 5 do Luffy e também sobre os capítulos do mangá, eu acho que seria legal eu trazer um amigo muito especial e que também é super fã de One Piece para dar a opinião dele sobre o Gear 5. Então pode falar, Nitsu! Opa, antes de falar do Gear 5, eu acho interessante falar sobre o nome real da fruta do Luffy. Particularmente não gosto muito do conceito de ser uma fruta modelo humano. Mas apesar de não gostar disso, eu gostei muito de como foi utilizado. O Gear 5 é simplesmente genial. Eu não sou o tipo de fã que se importa com o nível de poder e esse tipo de coisa. Eu acho bem mais da hora um personagem extravagante, tipo o Sop, do que um personagem fodão. Talvez tenha sido isso que me encantou no Gear 5. Apesar dele ser uma transformação que upa o nível de força do personagem, padrão de shonen, ele vai muito além disso. Ele é bizarro, ele é caricato, ele não só potencializou os poderes do Luffy, como ele também potencializou a personalidade. O Luffy tá mais animado, mais livre e cada vez mais próximo de seu rei dos piratas. Bom, esse aí que vocês ouviram é meu amigo Nitsu, ele que faz as thumbs desenhadas e também os ícones aqui do canal. Enfim, ele me ajuda muito com os experts desde o início, então eu peço que vocês dêem uma olhada no passarinho azul dele, onde ele posta desenhos lindos como esse. Então vai por mim, dá uma conferida no Twitter dele, que vocês não vão se arrepender.
Mas enfim, voltando a falar de One Piece, Luffy vs Kaido chegou ao fim. E com isso, também podemos dizer que o grande arco de Wano chega ao seu fim. Quando Oda disse que o Wano iria fazer Marineford ser pequeno, eu realmente não acreditava que isso poderia rolar. Não que eu seja um grande fã de Marineford, eu só acho um arco legal, mas Marineford tem um peso imenso para a obra. E é um arco incrível, eu curti demais. Mas o Wano, cara... O Wano é de longe o melhor arco de One Piece. O Oda adicionou várias mitologias do Japão. Foram diversas mitologias que ele adicionou no arco. E se eu tentasse comentar aqui, o vídeo ficaria mais imenso do que já tá. E eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. O Oda também criou o deus do sol Nika, que libertava os prisioneiros, que é um deus próprio do mundo de One Piece, que eu aceitei com os braços abertos na obra, porque é realmente um deus que eu adorei como foi feito, e também como foi apresentado. A ideia dele ser um libertador como Luffy, na minha opinião, foi simplesmente perfeito. E também uma coisa que eu vi no vídeo do Evandro do canal Mangaka, falando sobre o Gear 5, se você fizer um pequeno jogo de palavras com o nome Nika, trocar o A pelo U, fica Niku, e Niku significa carne em japonês. Então é bem possível que o Luffy, quando descobrir sobre o nome da sua fruta, ele vai achar que é o deus da carne. Isso seria muito genial, na moral. Certeza que eu iria dar altas risadas com a reação dele. Inclusive a silhueta de Nika me lembra muito o Curupira. Eu não sei se o design de Nika foi baseado no Curupira, mas na minha mente sim, e na minha cabeça isso faz total sentido. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar sobre o capítulo é no momento que o Kaido pergunta para Luffy: qual tipo de mundo você gostaria de criar? E o Luffy responde: um mundo onde todos os meus amigos possam ter o que comer. Quando o Luffy disse isso, logo me perguntei se esse é o mesmo sonho que Luffy, Gold e Roger têm em comum. Porque nós sabemos que além do sonho de ser o rei dos piratas, Roger tinha um segundo sonho. Quem sabe, mundo onde todos os meus amigos tenham o que comer? Se nós levarmos essa frase do Luffy ao pé da letra, podemos dizer que também significa um mundo livre. Um mundo onde todo mundo possa comer à vontade. É apenas uma teoria minha, que caso esteja correta, eu ficaria muito feliz. E eu também espero que mostre logo que o Luffy é o vencedor dessa batalha. Porque a luta acabou e não mostrou. Vencedor, Luffy do chapéu de palha. Se o Kaido se levantar novamente, vai saturar a luta no nível que, meu Deus. Porque na minha opinião, esse capítulo finalizou muito bem essa luta. Voltando a falar sobre arcos em One Piece, o meu arco favorito antes de lançar o ano era Enies Lobby. Eu simplesmente amava tudo que tinha em Enies Lobby, desde o começo até o final. Mas o ano, cara, o ano é um dos melhores arcos, tanto no anime quanto no mangá, que eu já vi na minha vida. Eu já comecei a curtir muito o ano, desde que contou a história de Oden, e depois disso, só foi ficando cada vez melhor. Mas enfim, eu já tô fugindo do assunto do vídeo falando sobre isso. Mas o ano é perfeito, até nos desenvolvimentos dos seus personagens. O Sanji é um ótimo exemplo disso, ele foi muito bem desenvolvido ao decorrer do arco. Mas enfim, eu acho que já falei demais, mas eu senti que precisava fazer um vídeo sobre isso, e eu me diverti muito fazendo ele. Desde o roteiro até mesmo na hora da edição, foi tudo muito divertido. Foi como uma fruta de borracha com o poder mais ridículo do mundo, que é usada por um garoto que sonha em ser o rei dos piratas. E esse garoto sempre vai te fazer sorrir, ou vai te passar grandes lições de vida. Esse é Monkey D. Luffy, o rei dos piratas, e também aquele que vai libertar o mundo, se esticando e lutando da maneira mais ridícula do mundo. Independente de ser ridículo ou não, ele vai continuar lutando pelo que for certo na visão dele, até alcançar o seu objetivo de ser o homem mais livre do mundo. Mas enfim, já estiquei demais esse vídeo, né? Já falei demais, está na hora de finalizar o vídeo, então é isso. Muito obrigado por tudo, de verdade, muito obrigado. Tchau, tá? Até uma próxima vez. Tchau.